Ao fundo, imagem de igreja, e sobre a imagem aparece a construção da logomarca com o desenho da capelinha branca e azul, e ao lado forma-se a frase Planaltina Recortes e Memórias em letras azuis. No canto aparece a imagem da intérprete de Libras. Ela tem cabelos pretos, compridos e ondulados, olhos pretos e veste blusa branca. Imagem de árvores na lateral da igreja. Meu nome é Simone, eu sou sócia fundadora de uma instituição da sociedade civil que defende o patrimônio cultural de Planaltina. Patrimônio cultural material e imaterial e o natural, como eu falei para vocês, no caso de águas emendadas, rios, nascentes. Eu acredito que tudo começa a partir da educação patrimonial, como em qualquer situação. A educação patrimonial vai dar a base para que todas as pessoas se envolvam com esse patrimônio cultural, seja ele natural, imaterial ou material, e que com isso ele mesmo faça esse bem ser tombado, ser preservado, ser restaurado quando necessário. Na minha opinião, a sociedade civil ela é responsável por isso aí também. É dever do poder público e é um direito da sociedade civil preservar o patrimônio cultural. E nesse caso ela pode fazer isso ocupando os espaços, fazendo com que esses espaços sejam conhecidos, porque só se protege algo que você conhece e que você apropria e que você cuida, né, e que você pede para que seja cuidado. Que a gente tem que entender que patrimônio cultural, quem nomeia se é ou não patrimônio cultural, se é de interesse cultural ou não, é a comunidade. Então é preciso que ela esteja presente, mas é preciso mais ainda que o poder público esteja presente, porque quando a gente fala muito de patrimônio cultural, a gente pensa no patrimônio que está aqui no centro histórico, né, que já é um bem tombado e tal. Não, nos bairros tem também seus locais de história e de memória, que já se comece a criar esses espaços, que multipliquem esses espaços e que cada um seja um mediador, seja um replicador. Para o poder público, ele vai, tomba, mas ele não faz os cuidados necessários. Sabe, não basta ir lá e restaurar, é preciso haver todo um processo de conservação. Vários estão em deteriorização, inclusive a Casa de Câmara e Cadeia, que nós fizemos o pedido de tombamento, né, que ela não é tombada, ela só está em fase de tombamento, ela está prestes a cair. Que mostra as paredes escoradas com madeiras. Agora uma pergunta que você faz que fica meio complicado para a gente responder sobre essa política dessa reforma desse casarão. Se chega aqui, tem um detalhe, se você vir, amigo, que você vai mexer no casarão, você tem que passar, falar, oi, Walter, como é que tá aí, cara? Eu sou um artesão e tal. Você trocar uma ideia, o pessoal só chega, olha e vai embora, entendeu? Aí você fala, ó, tem ali aqui tá tendo uma formiga que tá vindo aqui, amigo, vai atingir ali o casarão, ela pode desabar, de repente se essas formigas começar a trabalhar embaixo aí, o pessoal só fala assim, esse cara não sabe nada não, vai embora. Então diz que a administração não tem nada a ver com o casarão mais, né? Tem que escorar ele o mais rápido possível, amigo, porque senão ele vai descer, ele tá pendendo, ele vai... Cai uma obra de arte dessa daí, e aí, como é que vai ficar a situação? Fica aí, só os tijolos lá no chão e tal. Aí o pessoal vem da estaca zero de novo para fazer outro aí, levantamento. Sendo que, se aproveitar agora, tem uma coisa, o custo é baratinho para fazer aí, ó, dá uma podada aí, escora ela todinha. Existem inúmeras formas e técnicas dentro da própria arquitetura de você estar mesclando o novo com o antigo, de você estar revitalizando o que já existia, enfim. Inúmeras são as possibilidades de se manter algo, de se preservar algo,
aquilo que tem o valor e carrega aquela essência e ainda assim tornar ele viável, né? E assim a gente preserva a história e consegue tornar ele habitável ou utilizável de novo. Não somente com a utilidade que ele tinha quando criado, como também com adaptações para que ele funcione de uma forma mais adequada às atividades contemporâneas. Do artesão e de objetos expostos. E aí é muito triste a gente ver aí, edificações icônicas dentro da nossa história em estado de total abandono e total descaso, tudo acabando por aí. E um dos grandes problemas que a gente consegue acarretar nessa destruição do nosso patrimônio cultural é deixar a nossa história morrer. Já dizia o poeta que todo povo que não conhece a própria história está fadado a cometer os mesmos erros. E por vezes, por ser uma das cidades mais afastadas aí de todos os centros urbanos do Distrito Federal, o morador de Planaltina tem uma série de dificuldades, tanto em transporte, quanto em lazer, quanto em opções. E às vezes a gente se sente jogado, quando na verdade, se nossa história fosse realmente valorizada, incentivada, nós seríamos um dos maiores polos culturais de visitação e de uma série de outras coisas dentro do Distrito Federal, porque não existe aqui um outro lugar que carrega tanta história quanto Planaltina. Imagem aérea da cidade de Planaltina. A gente tem em Planaltina um acervo patrimonial, material nesse sentido, porque é o palpável, né? É o prédio, é a panela, é o ferro de passar roupa, é o carro, enfim. Ele tem um acervo gigantesco lá em Planaltina e o Estado não cuida, né? Por quê? Esses locais de acervo, eles ficaram basicamente nas mãos do Estado, o que a gente chama da administração de Planaltina. Porque o cidadão comum, para manter esses locais, é muito caro e dispendioso. E o Estado também não disponibiliza possibilidade de financiamento para esse cidadão conseguir manter essa sua casa, esse seu casarão, enfim. Então, a gente tem essa obrigação de cobrar do Estado a responsabilidade para que ele mantenha. E não atribuir ao cidadão que ele mantenha aquilo sem recursos. E, ao mesmo tempo, o Estado tem que reconhecer de que manter esses locais, manter esse acervo, traz renda para a comunidade. A gente pode investir no turismo, pode investir na qualificação das pessoas que moram nesses locais. Então, assim, o Estado tem tudo, né? O Estado tem o estudo para poder saber que vale a pena manter, o Estado tem o dinheiro que a gente contribui para poder manter esses locais, no entanto, a gente depende de vontade política. Eu acho que o maior problema que hoje a gente sofre, enquanto a ideia de patrimônio, é a ideia de politização dos bens patrimoniais. Imagem da praça próxima à casa do artesão. Será que o modo que fazem as missas hoje são as mesmas formas que faziam as missas antes? O batismo, no caso do catolicismo, é o mesmo que se fazia antes, que se faz hoje? A festa do divino, a folia de reis, a mesma forma que se faz hoje, é a mesma que se fazia antes? O fazer ali dentro, a ocupação daquele local, para aquele local serve, é o que a gente chama de imaterialidade. Aqui no Vale do Amanhecer a gente também tem muito isso, que a gente foi considerado como patrimônio imaterial, que é a junção de todos os monumentos, vestimentas, cantares, preces, orações, anéis, enfim, tudo isso, como as pessoas se portam dentro desse local com toda essa materialidade. Então isso é o imaterial. Agora, por exemplo, se a gente falasse de obras gregas, a gente tem templo grego que não é utilizado mais. Ali é só patrimônio material. As pessoas não ocupam mais aquele espaço. Há essa diferença. O imaterial não é algo do pensamento, não. Tem que ter alguém que manifesta aquilo ainda hoje. Na roupa, na construção, dentre outras coisas. Será que vale a pena ser mantido em pé somente os monumentos do Niemeyer? Será que vale a pena ser mantido só a urbanidade lá do Lúcio Costa? Será que o seu Chico, que construiu a casa dele com alicerce de pedra e com parede de adobe, não merece ser mantido para que a gente possa conhecer? Então, eu acredito que o Estado tem total responsabilidade sobre isso, né? O Vale do Amanhecer existe ainda. Mas será que existirá daqui a 1000 anos? Será que existirá daqui a 500 anos? Então, a responsabilidade do Estado é muito grande, até porque nós somos contribuintes e a gente quer a nossa memória viva. Imagens aéreas da cidade de Planaltina. Da porta de uma capela sai Thaís. Gente, esse foi o último episódio da série Planaltina, Recortes e Memórias. Cacheados e soltos, olhos pretos, veste camiseta vermelha. Aqui eu aprendi muito sobre a cidade. Conhecemos pessoas incríveis que nos inspiram e estão aqui pertinho da nossa realidade.
Isso tudo nos faz mais pertencentes ao território e nos faz valorizar a cultura e história de onde viemos. Da natureza, e ao centro aparece escrito com letras brancas: realização AACHP, Associação dos Amigos do Centro Histórico de Planaltina, Secretaria Especial de Cultura e Ministério do Turismo.